Oi, eu sou a Nathalie Maluta, eu sou pesquisadora da Coopert na área de macrobiológicos, porém nesse trabalho eu atuei principalmente na parte de microbiológicos, utilizando uma técnica que eu trabalhei durante toda a minha pós-graduação. E esse trabalho foi desenvolvido em parceria com um professor da Exalc, o professor João Lopes, que trabalha principalmente na área de insetos que são vetores de fitopatógenos, de doenças de planta. Nessa pesquisa nós trabalhamos com uma das principais pragas dos citros, que é o Psilídeo asiáticos dos citros, que é vetora de uma bactéria para as diversas espécies de citros, que é Candidatus liberibacter. Existem várias espécies dessa bactéria. No Brasil é a Candidatus liberibacter americanus e asiáticos, que é uma doença que vem aumentando muito sua incidência nos pomares cítricos e vem causando novamente muito problemas para os citricultores. Essa doença ela está no país, foi detectada no país desde o início dos anos 2000 e teve uma baixa durante alguns anos, mas agora novamente ela voltou a crescer, então tem um impacto muito grande na citricultura. Os Estados Unidos também sofreu muito com essa doença, então assim, todos os estudos envolvendo essa praga e essa bactéria são sempre muito relevantes e muito importantes. E a gente sempre está buscando ali novas ferramentas de manejo, para tentar controlar a praga e, consequentemente, também reduzir a taxa de transmissão desse patógeno para novas plantas, visto que um inseto ele é capaz de transmitir durante sua vida para várias plantas essa bactéria e não tem cura, Então a gente tem que eliminar essas plantas do pomar quando a gente detecta qualquer tipo de sintoma ou infecção dessa bactéria nessas plantas. Então esse estudo foi muito relevante e demonstrou, a gente conseguiu encontrar resultados incríveis com a aplicação desse fungo entomopatogênico. A gente trabalhou com esse inseto, que é a Diaphorina citra, é um inseto muito pequeno, é um psilídeo. E ele é um inseto que tem um hábito alimentar sugador, ele se alimenta de seiva do floema e essa bactéria também, ela é adquirida e inoculada nos vasos do floema. Então o que a gente busca, Métodos de controle que consigam afetar ou modular o comportamento alimentar, principalmente voltado, para esse comportamento nos vasos do floema, para tentar reduzir ou impedir que esse indivíduo chegue até esses vasos para se alimentar, ou pelo menos reduza bastante sua alimentação para, consequentemente, reduzir a transmissão dessa bactéria para novas plantas. Então, para insetos sugadores, o que a gente usa, essa é uma técnica chamada de Electrical Penetration Graft, ou EPG. É uma técnica que vem sendo utilizada nas últimas décadas, mas nos últimos anos, principalmente, muitas indústrias, tanto do setor químico como biológico, eles vêm querendo utilizar essa técnica para conseguir compreender como que esses produtos químicos ou biológicos, eles alteram ali ou modulam esse comportamento alimentar de um inseto sugador, visto que diferente por exemplo, de uma lagarta, que a gente consegue ver ela consumindo uma área foliar, o inseto sugador a gente não consegue nem entender o que ele está fazendo, se ele está parado, se ele está se alimentando à simples vista. Então essa técnica, ela funciona de uma maneira que a gente consegue inserir o inseto e a planta dentro de um circuito elétrico, Esse inseto e essa planta, eles são conectados a eletrodos e conectados a um computador. Então, em tempo real, assim que o inseto insere os estiletes, que são o aparelho bucal desse inseto dentro do tecido da planta, fecha esse circuito elétrico e em tempo real vai emitindo sinais elétricos para o computador, que são convertidos em formas de onda por esse equipamento. Então essas formas de onda, elas são caracterizadas tanto para grupo ou para espécies de insetos. E com isso a gente consegue entender o que esse inseto, qual que é o comportamento biológico desse inseto dentro dos tecidos da planta, Se ele está, por exemplo, em qual tecido da planta, ou se ele está salivando, se ele está ingerindo conteúdo, ou se ele está simplesmente com o aparelho bucal fora do tecido da planta. Então, essa técnica ela permite a gente entender o que está acontecendo e associar isso com o comportamento biológico desse inseto. E quando a gente aplica, por exemplo, como foi nesse caso, um fungo entomopatogênico como uma ferramenta de manejo dessa praga, a gente consegue verificar se por exemplo, se esse inseto, enquanto ao longo do tempo de aplicação, como que esse produto ele está afetando. Logo após a aplicação, 24 horas após a aplicação, 72 horas após a aplicação. Então, como que vai ficando esse residual também desse produto nesse inseto e em quanto tempo ele ainda está se mantendo funcional, modulando o comportamento, Inicialmente, primeiro, se muda ou altera esse comportamento alimentar do inseto e por quanto tempo essas alterações elas se mantêm após a aplicação.
Então esse trabalho demonstrou que esse fungo, o Cordyceps, ele tem um grande potencial em modular e alterar todo o padrão de comportamento desse inseto, que é a Diaphorina citri, principalmente em comportamentos vinculados ao floema. Então reduz muito a atividade dele no floema, tanto ingestão como salivação, o que consequentemente, né, nos leva a crer que também tem um grande potencial para reduzir a taxa de infecção do HLB nos pomares cítricos. E isso vem então para realmente fechar o conhecimento que a gente já via empiricamente no campo, mas hoje a gente consegue provar cientificamente então que após o inseto ficar infectado por esses fungos patogênicos, eles têm então uma diminuição da alimentação, o que diminui também a transmissão dos patógenos para as plantas, sendo uma ferramenta fantástica no manejo integrado de pragas dentro da cultura dos cítricos.